A gente tem conversado nas últimas semanas sobre as nossas relações como um todo, né? Na família, entre pais, filhos, maridos, esposas. E hoje eu quero encerrar essa saga. Eu quero terminar com a nossa última palavra sobre as nossas relações. E talvez uma pergunta que a gente pode fazer no dia de hoje sobre as nossas relações é: as relações que você tem desenvolvido e que estão quebradas, certo? Porque todos nós temos, de alguma maneira, dificuldades em algumas relações e que em algum momento da vida elas ficam arrebentadas, elas acabam o brilho, acabam a chama. Às vezes é uma amizade que está adormecida ou que teve uma discussão e vocês não se falaram mais. Às vezes a relação entre os pais, com os pais em casa não está legal, né? A gente faz o necessário só para manter a política da boa vizinhança. Ou às vezes os seus pais não estão mais em casa, né? Você que está fora de casa, então você já não vai mais lá toda semana, você já não liga toda semana porque deu algum problema em algum almoço de família aí, né? Ou talvez o próprio casal também já não está legal. A pergunta que talvez a gente tem que fazer é: será que ainda tem salvação para essas relações? Será que ainda tem conserto? Tem jeito? Tem salvação para as relações que você julga já ter acabado e terminado? Tem relações assim na sua vida que você gostaria de resgatar, que você gostaria de ter uma segunda chance, uma nova chance? Porque à medida que a gente vai caminhando, né, para a vida, assim, caminhando para os anos finais, embora muitos de nós ainda estamos longe disso, aparentemente, né? De vez em quando a gente tem um susto por aí, né? Parece que vai antes, né? Que nem semana passada eu tive aquele acidente de carro, mas no geral está todo mundo caminhando, ficando mais velho. E se a gente acostuma a romper as relações ao longo da vida, o que vai acontecer é que a gente vai chegar no final da vida e a gente vai estar sozinho. Relações, elas são um trabalho artesanal, vocês já perceberam? Ela não é fácil de você se desenvolver uma relação. Então, quando você abre mão de uma relação muito longa, você está meio que abrindo mão de um trabalho muito longo, um negócio que você demorou muito tempo para construir e chegar até ali, para começar algo novo. Você está abandonando algo que é como se você fizesse um trabalho demorado de artesanato e, de repente, depois de alguns meses, você joga fora, você começa de novo. Demora muito para chegar no ponto aonde estava. E a gente vai criando essa cultura, essa mania, desde pequeno, e hoje, numa sociedade tão individualista que a gente vive, esse negócio de romper as relações é muito mais fácil, é muito mais banal. As pessoas não lutam pelas relações, sejam nos casamentos, sejam nas amizades. Sempre que alguém vai contra mim, sempre que alguém faz ou diz algo que eu não gostei, é muito fácil para mim descartar as relações. E aí eu me fecho no meu mundo. E a gente vive a crise quando a gente rompe as relações porque Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Ou pior, Deus não nos fez para vivermos relações quebradas. Então a pergunta nessa manhã que você pode começar a refletir tem salvação ainda para as suas relações quebradas? Para as relações em dificuldades que você tem enfrentado? Tem uma história muito boa, uma história verdadeira, real, que aconteceu no primeiro século. Quando, não sei se vocês vão conhecer essa foto aí, ó. Não é uma foto, mas vamos dizer que é uma foto. Essa história foi o lugar onde Jesus realizou o primeiro dos seus sinais. E o que me chama a atenção nessa foto é porque quando você lê o Evangelho de João, onde ela está escrita, o Evangelho de João ele começa falando sobre Jesus Cristo, o Verbo de Deus, né? A Palavra de Deus, que saiu da eternidade e adentrou a história. O Verbo de Deus que deixou a glória e se tornou gente, se tornou ser humano. Deus encarnado. Capítulo 1 de João, ele mostra esse movimento de Deus na nossa direção, vindo ao nosso encontro.
rompendo com todas as barreiras que podiam separar a gente dele. E ele traz a vida de Deus para o nosso meio, ele traz a visão de Deus, a cosmovisão de Deus para nós. Mas João continua o seu capítulo, o seu livro, e quando ele chega no capítulo 2, esse verbo encarnado, ele é visto no casamento, numa festa de casamento, numa celebração de uma união. Esse Jesus que é divino, ele também é um ser humano, e que ele está presente nas nossas vidas, ele está presente nas nossas relações, ele sabe as dificuldades e as limitações que nós enfrentamos ao longo da vida. Por isso que eu disse aqui há algumas semanas que é muito importante você decidir sobre qual ângulo você vai enxergar a história. Se você é discípulo de Jesus, a história universal para você está aqui, ó. A história da humanidade, a história de onde veio e para onde vai e para que está aqui, se encontra aqui. Essa é a história que vale. Não a história que tem contado para nós, a história que o nosso mundo tem contado para a gente. E na história universal, Deus criou os seres humanos para quê? Para se relacionarem, para sentarem-se em volta da mesa, para ter alegria. Deus criou os seres humanos para a gente dar risada. Criou os seres humanos para a gente sorrirmos. Para nós sorrirmos, Ele criou a gente para a gente sentir o afeto do outro, sentir o abraço do outro, aquele abraço que consola, aquele abraço que cura. Em todos esses eventos que aconteceram nas últimas semanas, essa comunidade abraçou algumas pessoas. Quando você pega o Bernardo, por exemplo, não sei se você tem noção o que é você ter um filho de 9 anos, 8 anos na UTI no CTI de um hospital, com as plaquetas em 4. Quando ela tinha que estar em 200 mil. E aí essa comunidade vai e começa a orar e começa a perguntar como é que está o Bernardo, e pessoas consolando a Gisele, e encorajando e orando por ela. Olha como é que uma relação faz diferença nas nossas vidas. Quando você olha para as amizades que você tem feito aqui, para aquilo que você ganhou desde que você começou a seguir Jesus, olha para a sua vida. Você que é casado, olha para a sua vida, como é que você tem construído o seu casamento depois que você começou a seguir Jesus. Você que não é casado ainda, você que está vivendo uma vida de amizades, olha para os seus amigos, como é que a coisa aconteceu depois que você começou a seguir Jesus. E é um negócio que levou tempo, cara. É um negócio que não aconteceu de ontem para hoje. Agora imagina você pegar tudo isso que você construiu hoje, e por causa de alguns trincados, por causa de algumas coisas complicadas, você abandonar tudo isso. Então, esse evento em Caná da Galileia é um evento que mostra assim, a primeira intervenção, vamos dizer assim, o primeiro milagre, né? O primeiro sinal que Jesus faz numa situação cotidiana, numa situação comum. O que acontece nesse casamento? Bem, está todo mundo lá, na festa, Jesus foi convidado também, ele e os seus discípulos. Houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Que beleza ser convidado para um casamento, né, gente? Quando você come bem, come de graça, canta, se diverte, vê os amigos, senta em volta da mesa, oh, coisa boa demais. E aí tem gente que pensa, né, que Jesus estava lá com seus discípulos assim numa posição de meditação, né? Que Jesus estava orando, que Jesus, enquanto o pessoal dançando lá o forró, Jesus estava lá assim com aquela cara assim franzida e reprovando aquele pessoal, esses pecadores mundanos dançando música sertaneja universitária ainda por cima. Complicado. Não, eu acho que essa festa é o lugar onde Jesus está. É para isso que as relações servem, para a gente se divertir, para a gente se alegrar. E Jesus está nessa festa, eu acho que Jesus também está se divertindo, Jesus está cantando, Jesus está comendo, Jesus está conversando, está dando risada com o pessoal. Mas de repente, durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe diz, porque mãe sempre sabe quando as coisas não vão bem, né? Mãe percebe quando alguma coisa não está legal. Acho que Maria está no meio da festa ali e ela começa... Aquilo que eu falei já há algumas semanas, né? Mãe está sempre assim olhando para lá, mas está atenta, está escutando a conversa na sala, está escutando a conversa na cozinha. E Maria está ali e ela percebe uma movimentação. O
pessoal cochichando, pô, mas acabou, e aí? Acabou. E ela percebe que algo está de errado. E ela vai atrás, o que aconteceu, gente? O vinho acabou. E se você não acha que isso é uma coisa assim, muito séria, não tem vinho, vai cerveja mesmo, vai refrigerante, vai outras coisas. Você acha que isso é muito sério? Nessa cultura, o vinho, numa festa, é o símbolo da alegria da festa. Sem vinho não tem festa. É mais ou menos assim como se a noiva tivesse perdido o vestido na hora e alguém roubado o vestido dela na hora da cerimônia. Acabou, ela vai ter que botar ali aquela camiseta mesmo e aquela calça e entrar desse jeito. É um negócio horrível para uma cerimônia de casamento. Acabar o vinho numa festa de casamento, para alguns de nós é como você só ser convidado para a cerimônia e não ser convidado para a festa, entendeu? Acabou o vinho, acabou o sentido da festa, acabou o sentido da alegria. Como é que a gente vai se alegrar? Como é que a gente vai curtir agora o resto dos dias? E interessante, porque os noivos e as noivas, o noivo e a noiva estão lá de boa, estão curtindo a festa. Eles não estão sabendo disso por enquanto. Quem está percebendo esse negócio é alguém de fora. Eles não têm mais vinho, acabou o vinho. E aí Maria chega para Jesus e fala, né, ó, meu filho, acabou. Né, eu sei que você tem uns jeitos diferentes de arrumar as coisas, aí você tem um poderzinho aí, então... Não sei se ela disse isso, mas ela falou, meu filho, o vinho acabou. Mas é uma indireta, né? Para quem bom entendedor, meia palavra basta. Ó, Jesus, acabou o vinho. E Jesus, assim, muito tranquilo, ele diz, mulher, isso não me diz respeito. Mãe, isso não... Tá, eu estou aqui, para mim está tranquilo sem vinho. Se acabou o vinho, a gente pode seguir a festa. Né? O que eu tenho a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. E qual que é a hora? Né? É essa hora de Jesus se revelar como o Messias, o Filho de Deus. A hora dele realmente ir para a cruz e fazer aquilo que ele tinha vindo para fazer. Jesus veio para... Alguns pensam que Jesus veio para fazer milagres no nosso meio, para arrumar a nossa vida. Não, primeiramente a fé cristã vai dizer que Jesus Cristo... Ele vem para nos resgatar de uma condição existencial onde nós jamais conseguiríamos sair dela. Então a cruz é o lugar, é a morte dele pela nossa morte. A nossa condição existencial hoje é que nós vivemos morrendo. A gente morre o tempo todo. E por final, em algum momento da vida, a gente morre de fato. E Jesus vem para nos... Assim, dentre tantas coisas que ele vem fazer, dentro do resgate que a gente fala da criação, que ele vem redimir a história, ele vem para nos trazer de volta a vida verdadeira. Porque a gente acha que isso aqui é vida. Então Jesus está falando, Maria, mãe, não está na hora ainda de eu fazer o que eu tenho que fazer. Né? Acabou o vinho, eu sei que acabou o vinho, mas não está na hora de eu ainda derramar a minha própria vida como aquele vinho que vai de fato transformar a vida dessa humanidade. Mas Maria, mãe é um trem insistente, né? Mãe não ouve, não. Mãe sempre, você fala e parece que não ouve. Sua mãe, porém, disse aos empregados da festa, gente, vamos fazer o seguinte, façam tudo o que meu filho mandar. Tudo que o Jesus mandar, tá vendo? Jesus, aquele barbudo ali e tal, tá vestindo uma roupa assim, assado. O que ele mandar vocês fazerem, vocês fazem para a gente resolver esse problema ali. Havia ali perto de onde eles estavam 6 potes de pedra. 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Isso aqui foi o mais perto que eu consegui, gente, desses potes. Esses potes não são potes pequenos. São potes de 80 a 120 litros, que o pessoal na sua religião judaica usavam esses potes para armazenar a água que eles usavam na purificação dos rituais. Então eram 80 a 120 litros de água. E quantos potes tinham ali? 6 potes. Então faz aí 6 vezes 100. Vamos pegar a média de 80 e 120? Vamos pegar 100. Quantos litros nós temos ali para 600 litros? Gente, 600 litros de vinho é vinho pra caramba, bicho. 600 litros de vinho são 600 garrafas, mais ou menos, de vinho. 600 e poucas garrafas de vinho.
Jesus podia muito bem ter dito assim, não, pera aí rapaziada, vamos fazer o seguinte, eu vou resolver esse negócio aí. Nem o X-Men, pega os 6 potes, põe, pega a água e enche. E aí ele fala assim, ó, agora dá uma espiada lá dentro dos potes para ver o que aconteceu. Olha que legal que vocês vão ver o que aconteceu. E chega lá, o pessoal olha e fala, uau, tem vinho. Mas, como eu disse, Jesus ele está altamente comprometido com a nossa condição humana. E muitas das coisas que ele faz no nosso meio demanda, sim, atitudes da nossa parte. Ele fala para esses caras, tá vendo aqueles potes ali? Aqueles 6 potes de pedra? Encham os potes com água. E quando os potes estavam cheios, ele disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias, ao cerimonial. Os empregados seguiram as suas instruções. Olha que coisa de louco, bicho. Esses caras estão lidando com um problema tão sério numa festa, e de repente Jesus vem e diz para eles fazer um negócio totalmente sem sentido, que é encher uns tanques desse de água, e depois pegar e ainda pegar um pouco dessa água e levarem ao chefe da organização da festa, ao mestre cerimonial. Esses caras eles deviam olhar e falar assim, não, peraí Jesus, como é que é esse negócio? Nós vamos levar a água lá para o cara vai demitir nós, vai achar que nós estamos brincando. Que palhaçada é essa? Acabou o vinho, vocês me trazem água? Né? Mas olha como é que a atitude desses caras é interessante. Os empregados seguiram as suas instruções. E quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os seus empregados soubessem, ele então chamou o noivo. Só agora que o noivo entra em cena. Noivo, vem cá. Deixa eu falar um negócio para você, cara. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro. Porque depois que o pessoal já está mais chapado, eles não vão se importar com a qualidade do vinho que vem depois. Então, depois que você tomou todas aí, você serve lá um Campo Largo, bota o tangue de uva mesmo lá na turma, e a turma vai tomar e não vai nem reclamar. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Você está doido, cara? Que vinho maravilhoso, que coisa deliciosa esse negócio aqui. Fala para mim onde você comprou esse negócio, onde você arrumou esse negócio. E talvez o noivo está meio que sem saber o que responder. E esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. E com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Primeira coisa, gente, dessa história que é interessante é que quem constata a crise na relação não são os noivos. Quem que constata a crise na relação? Quem que foi? O pessoal de fora. Maria. Depois de alguns anos trabalhando com gente, eu posso dizer uma coisa assim, com muita propriedade. É muito mais fácil, às vezes, você de fora constatar o problema numa família, numa relação, do que a própria pessoa de dentro. Você vai vendo como que as pessoas se relacionam, como que os casamentos se relacionam, como que os amigos se relacionam, como que os filhos tratam os pais, como que pais tratam os filhos. E muitas vezes é mais fácil alguém de fora constatar que a coisa não está muito legal ali. E por que as pessoas de dentro não conseguem constatar isso? Por que quem está dentro da relação não consegue perceber que a relação delas, o vinho está acabando? Ou acabou já, e às vezes eles estão lá tomando água achando que é vinho. Por que as pessoas de fora, por que as pessoas de dentro, desculpa, não conseguem olhar para si com um olhar crítico e perceber assim, puxa, nossa relação não está legal. O meu casamento não está bom, o relacionamento com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, minha relação no trabalho, a relação com meus amigos não está legal. Por que a gente meio que ignora isso? Eu acho que tem alguns fatores, né? O primeiro deles é que, por exemplo, no casamento, pais não percebem problemas dentro de casa porque estão preocupados com as coisas de fora. As prioridades são outras. A prioridade muitas vezes é o dinheiro, é o status, é a carreira, é o tanto de dinheiro que ele precisa ganhar para fazer um projeto e tal.
E aí a vida vai rolando e você não consegue perceber que o seu casamento já foi embora. Você não consegue perceber que os seus filhos estão abandonados. Porque a gente, nessa vida corrida que a gente leva, às vezes a gente tende a olhar para fora. E a gente fica preocupado com coisas que não são prioridades. A gente não percebe as nossas relações se deteriorando, sabe por quê? Muitas vezes as nossas relações não são prioridades para nós. A relação com os seus pais não é prioridade para você. E aí você deixa como está. A relação do seu casamento, você acha que o seu casamento é um carro que você solta ele numa ladeira e deixa rolar. E você se esquece que ao longo dos anos você tem que fazer manutenção, você tem que cuidar. A gente esquece que as nossas relações entre amigos necessitam de demanda, de contato, de ligar. E a gente está tão corrido com as outras coisas que a gente vai deixando isso para trás. Acho que como pastor eu enfrento bastante desse negócio. Porque eu sou altamente cobrado. E olha que eu sou pastor de uma comunidade pequena. Na prática, na prática de verdade, nós não passamos de 100 pessoas aqui na nossa comunidade. E eu sei que tem gente que às vezes fica chateado, porque não, o pastor não me ligou, o pastor não veio, tal. E não é porque eu não quero, é porque às vezes eu estou também envolvido com outras coisas, às vezes eu me perco, é verdade. Nem sempre é porque eu estava certo, às vezes é porque eu estou errado, mas eu estou errado porque eu estou preocupado com outras coisas, estou olhando para outros cantos e eu não percebo que a nossa relação vai se desgastando. Mas uma outra razão pela qual as nossas relações se desgastam e a gente não percebe, é porque a gente vive um faz de conta. Sabe o que é um faz de conta? Faz de conta que está tudo bem. Faz de conta que não tem problema. Não, mas nós estamos aqui passando por uma dificuldade muito complicada. Não, faz de conta que está tudo certo. A gente levanta, mantém a rotina e a gente não consegue olhar criticamente para as coisas que estão acontecendo. E aí, é um tal de mulher se surpreender quando o marido vai embora de casa. É um tal de marido se surpreender quando a mulher já está com as malas prontas e está com o divórcio assinado, já pedindo para ele assinar. Porque o cara olha e fala assim, como assim? Da noite para o dia? Não é da noite para o dia. Ninguém acorda numa manhã e fala assim, acho que hoje eu vou me divorciar da minha mulher. Ninguém acorda e diz assim, acho que hoje eu vou embora de casa porque eu não aguento mais meu pai e minha mãe. Ninguém amanhece um dia e fala assim, hoje eu vou romper com metade dos meus amigos de verdade. A gente não percebe quando a gente tropeçou e a gente só vai constatar quando a gente cai. Mas quem está olhando de fora consegue perceber quando a gente tropeçou. A gente vai levando, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente não reconhece que o vinho acabou. E aí quando a gente vai tentar resolver o problema, já não dá mais. Quais que são alguns sinais, por exemplo, quero ouvir de vocês, quais que são alguns sinais que uma relação acabou o vigor, a alegria, acabou o vinho? Qualquer relação. Quais são alguns sinais que você podia falar assim, nessa relação eu acho que por causa disso acabou a alegria, acabou o vinho, acabou aquele vigor. Fala para mim. Falta de diálogo? Não tem mais conversa? É aquele silêncio monstruoso na hora das refeições em casa. Você só vê os talheres batendo, né? E a televisão ligada. Ou o celular ligado. Ou você comendo aquele silêncio e o pessoal lá no celular assistindo um vídeo no YouTube ou qualquer outra coisa e comendo e assistindo aqui. No carro, ninguém conversa mais. Faz viagem de 4, 5 horas e ninguém fala nada. Você liga, de repente, fica aquele, aí, como é que você está? Tudo bem? Não, tudo bem. E você? Tudo bem também? Legal. Pois é, tá frio aí, né? Pô, aqui tá frio, tá frio, tá. E aí, e os cachorros? Como é que estão os cachorros? Eu também. Tá. Legal, então tá. As conversas que a gente tem nas nossas relações, principalmente dentro de família, por exemplo, quando o diálogo acaba, elas só são diálogos necessários. É sobre conta. É sobre agenda. Você já pagou o condomínio? Você já pagou o aluguel? Você já pagou a prestação do carro? Olha, amanhã tem que levar o Juninho não sei aonde. Tem que levar a Mariazinha não sei, num compromisso tal. É só esse tipo de conversa que a gente vai desenvolvendo. A gente não senta mais para dialogar, que nem o William falou, para conversar, para abrir o coração.
E nem para ouvir o outro abrir o coração. As nossas conversas são meramente para manter a estrutura. O que mais que é evidência de que acabou o vinho? Qual o sinal que acabou o vinho? Hã? Pô, você já acaba com a brincadeira, Madônico? Aguenta aí. Não, beleza. Respeito. Dizem que um casamento não acaba quando o amor acaba. Um casamento acaba quando o respeito acaba. Quando você já não tem mais condições de olhar para o outro e valorizar o outro. Eu cansei ao longo desses 10 anos de ver casais se ridicularizando na frente dos outros. Vocês já viram isso? Você está num jantar, você está no almoço, e aí a mulher fala alguma coisa que ridiculariza o marido na frente de todo mundo. E aí ele também já joga de volta, e começa aquela Game of Thrones ali, bicho, e o dragão vem e queima tudo. O respeito, a gente começa a desvalorizar a outra pessoa para os outros. Olha, vou falar estou falando de casamento, mas quando você pega filhos que começam a difamar os seus pais para os outros, é porque o respeito acabou. Eu já não estou mais me importando o que os outros vão pensar do meu pai, da minha mãe. Mas tem pais e mães que também ficam difamando e caluniando seus filhos para os outros, julgando os seus filhos sem antes ter coragem de chegar e sentar com essa turma e expressar a verdade para eles. Isso são sinais que o vinho está acabando. A relação está indo para o espaço. O que mais, gente? Quando não tem mais risadas, por exemplo. Quando a gente não consegue mais sentar e rir à toa das coisas. Você sabe que isso aí é estudo, né, meu? Quem ri tem uma vida mais saudável, pô. Não quem ri de qualquer coisa, mas quem tem uma vida feliz. A gente não consegue mais sentar em família ou entre os amigos e conversar coisas que talvez a gente nem precisa, né, não é obrigado a conversar, mas que levam a gente a dar boas gargalhadas. Em casa é aquele clima fúnebre. Quando você sai com os seus amigos, ou com o seu amigo, com a sua amiga, já não tem mais conversas, você não fica mais à vontade para falar de coisas que talvez levariam você a dar risada. Não tem mais carinho, não tem mais bondade, é tudo na truculência, é tudo na violência. Gente, esses são sinais que o vinho está indo para o espaço. Está acabando o vinho da garrafa. A truculência nas relações. E eu sei, para os outros de fora a gente é um anjo, não é? Eu sei, Luciano. Igual você tem um monte aqui, ó, inclusive eu aqui, ó. Todos aqui somos uma bênção. Eu sei, tem testemunha, isso aí. Não vou perguntar para a Tássia não, né? Gente, a truculência dentro de casa é uma coisa que mina qualquer relação. A truculência dentro de casa, ela faz com que as famílias fiquem de pé sem o vinho. Porque elas vão levando a vida, até que morre as relações. Até que um dia alguém separa, ou alguém vai embora de casa. Quando falta carinho, falta gentileza, engraçado, né? Na rua a gente vai, por favor, com licença, vem, eu te ajudo, tá, vamos lá. Você precisou de mim? Pô, conta comigo, hein? Não, você está precisando de alguma coisa? Me fala aí. Não, é claro, não, para você eu tenho tempo. Mas dentro de casa é um trem de louco. Você pede um negócio, não, cara, eu posso fazer agora. Você só está pedindo isso para mim toda hora. Tem 6 meses que você está falando isso aí. Pô, deixa que eu vou fazer. É complicado, não é? Nossas relações com as pessoas que a gente ama, que a gente conhece. A gente meio que fica à vontade e começa a destratar. E filhos também tem um negócio assim, sabe? Porque filhos, enquanto eles são pequenininhos, assim, que nem o Miguelito ali, a gente, filhinho, que coisa linda, bonitinho e tal. Mas conforme vai crescendo, vai ficando adulto, a gente começa também a jogar umas farpas neles. A gente começa a destratar, a gente começa a julgar, a ridicularizar. A gente perde porque é meu filho, porque é minha filha, a gente deixa de tratar com carinho. Às vezes é engraçado, a gente deixa de tratar com carinho quando tem que tratar com carinho e deixa de tratar com seriedade quando é para tratar com seriedade. A gente inverte as coisas.
Na hora que é para ser sério com o menino, com a menina, a gente fica, papai, não faz isso não, papai não gosta. Né? E quando é para você ser carinhoso, você é troglodita com o cara, bicho, com o menino, com a menina, você é bruto. O vinho vai acabando quando, numa relação conjugal, já não tem mais prazer. Já não tem mais sexo. Já não tem mais sedução. E olha, e quantos casais vivem esse negócio, bicho? Estão há anos juntos, fazendo aquela fachada. E eles não conseguem mais ter prazer na presença do outro, não conseguem mais ter prazer no corpo do outro, não conseguem mais ter prazer de dividir a cama com o outro, um não seduz mais o outro. Não existe mais prazer nas relações. E aí eles vivem uma vida de fachada, uma vida de aparência, para todo mundo pensar que eles são felizes, que nem a Bela Adormecida e o Príncipe, mas quando no fundo eles vivem uma vida de mentira. O vinho está acabando. E você muitas vezes não consegue perceber isso porque você está olhando para fora. Alguém de fora, se você é conectado a uma comunidade cristã, se você é conectado a amigos que te amam, pode ter certeza, quando o vinho começa a acabar dentro da sua família, dentro do seu casamento, as pessoas de fora começam a perceber. Eles não têm mais vinho, quando acaba a cumplicidade. E quando chega nesse ponto, você tem duas opções. Busca uma garrafa de vinho fora do casamento. No caso dos casados. Acabou o vinho, não tem mais alegria? Beleza, vou buscar uma garrafa de vinho fora. Só que a garrafa que você busca fora, daqui a pouco ela vai acabar também. E aí você busca outra garrafa fora. E assim vai buscando e vai criando essa cultura de romper as relações e achar que vai encontrar a verdadeira relação nas relações de fora. Eu estava olhando hoje um vídeo que eu passei aqui, acho que há uns 8 anos atrás, que eu ia usar ele talvez de novo, né? Mas daí eu comecei a olhar as fotos dos casais que estavam no vídeo, sei lá, de 20 casais que apareceram no vídeo, eu acho que 17 deles já não estão mais conosco. E desses 17, na boa, eu acho que uns 13 já se separaram. Já divorciaram. E eu fiquei pensando assim, caramba, bicho. Tô ruim mesmo como pastor, a minha média tá ruim demais. Ainda bem que eu não sou responsável por esses divórcios, né? Que nem com celebrar casamento. Né? Eu lembro quando eu celebrei o meu primeiro casamento, foi uma beleza, né? Celebrei e tal, cara. Aí no segundo casamento, não deu 8 meses, o casal divorciou. Então você imagina eu com 2 casamentos nas costas, celebrando, e um divorciado e o outro bem, né? Média 50%. Mas daí ao longo dos anos o negócio começou a subir, graças a Deus, já os casamentos que eu fiz aí, que eu lembro, tá todo mundo junto aí. E esse ano tem mais um monte de casamento também. Mas olha quantas pessoas têm rompido as suas relações ao longo da vida. Sem contar os filhos aqui na nossa comunidade, que ao longo de anos lutam com os problemas com seus pais, e que não romperam na prática com seus pais, mas no coração já romperam. Engraçado, né? A gente está dentro, mas no coração a gente já rompeu. E aí eu tenho que chegar e dizer, acabou o vinho na sua relação, você vai ter que voltar, você vai ter que ver o que você vai fazer. Você vai buscar um pai fora, uma mãe fora? Não dá para buscar um pai e uma mãe fora. O que dá para você fazer é parar de beber vinho, né? Mas como é que você vai ter uma relação com um pai e com uma mãe sem alegria? Não dá. Quando você tem um pai e uma mãe, não dá para você viver sem alegria com eles, porque viver sem alegria com o pai e com a mãe é um inferno. Assim como não tem como pais viverem com seus filhos sem ter relação, sem ter amizade. É um inferno você não poder se abrir, não sentar, não se mostrar para os seus relacionamentos familiares. O que você faz? Uns buscam outra garrafa fora da relação. Agora, a segunda opção que você tem, meu querido, é a opção que aqueles caras durante a festa de casamento tiveram. Eles tiveram que realinhar a vida deles. Quando Maria olha para aqueles caras e fala, gente, constatei, acabou o vinho. Vamos fazer o seguinte, vamos realinhar, vamos ouvir. Quem que nós vamos ouvir? Quem que vai nos ajudar? Quem que vai nos liderar a resolver esse problema? E esse aqui é um ponto muito crítico na nossa sociedade, porque a nossa sociedade, ela tem várias vozes que nos falam nos momentos de crise. A pergunta é, quem que você ouve nesses momentos de crise?
Quem que te direciona? Quem que te influencia? Eu não estou falando aqui de algumas culturas evangélicas, onde você tem um guru, pastor, que você tem que ir lá e ficar falando para o cara tudo que você faz, que cor de meia que você vai vestir, que cor de cueca que você vai botar hoje. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando aonde que você busca sabedoria. Quem que são as pessoas que você ouve antes de tomar você uma decisão como uma pessoa adulta e não infantilizada? Qual é a fonte da sua sabedoria? Você pode ouvir a sua consciência, por exemplo. A sua consciência ela é perfeita para te sabotar. Porque a sua consciência vai te levar por onde você quer ir. Você já parou para pensar? A sua consciência, muitas vezes, ela vai te levar pelo caminho mais fácil. Às vezes você até quer fazer o negócio direito, você quer voltar lá, você quer resolver a situação, você quer perdoar, você quer retomar as atitudes de bondade. Mas daí a sua consciência fala assim, não, para com isso, deixa disso. Que preguiça, de novo, você já tentou isso. A sua consciência vai dizendo para você, não, você vai se submeter a isso de novo. Pô, mas você já está há tantos anos nisso, você vai de novo. A sua consciência, aí você vem com os chavões bíblicos, né? Não, porque eu orei e Deus trouxe paz ao meu coração. Essa é a maior heresia, gente, que existe. É uma mentira satânica, diabólica, que tem acabado com as pessoas. Eu orei e Deus trouxe paz ao meu coração, por isso eu vou na direção errada. Eu vou na direção incoerente. Porque o plano de Deus para nós é que nós persistamos nas nossas relações, que a gente morra por elas. Claro, tem situações aí que o divórcio é o recomendado, tá? Mas eu não estou falando dessas situações. Estou falando daquelas situações onde a gente poderia ter lutado um pouco mais. Ontem eu estava conversando com um rapaz, ele se separou 2 vezes. E ele não conhece Jesus, ele anda, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas ele disse para mim, olha, Fernando, acredita numa coisa, cara, o divórcio, dizem as pesquisas, ele falou, depois da perda de um filho, o divórcio é o trauma mais doloroso que existe na vida de uma pessoa. E eu posso comprovar isso, ele disse. Eu me separei 2 vezes. E se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não tinha separado nem a primeira. Porque o divórcio não é uma cirurgia que você faz com anestesia, e aí os médicos vão lá e arrancam o seu braço, aí dói um pouquinho nos primeiros dias e tal, e depois você acostuma, parece que está lá, mas não está, mas depois com o tempo você supera. Não. O divórcio é um trauma. É um tubarão que come o seu braço. E você sai gritando, perdi o braço. É um trauma, ele é arrancado de você. É como se alguém te segurasse de um lado e o outro puxasse você do outro e arrancasse o seu braço. E não tem médico para fazer curativo, não tem médico para custar, não tem nada. É o tempo. E aí o tempo vai sangrar, vai infeccionar e provavelmente você vai morrer. Que filme de terror, né? Tan, 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 tan. Mas é que a gente não tem tanta seriedade quando a gente pensa sobre o que essas coisas causam nas nossas vidas. A gente brinca assim que é para não chorar. Porque o que eu tenho visto de pessoas arrebentadas ao longo da minha vida pastoral, porque decidiram romper as suas relações, sendo que elas podiam ter lutado um pouco mais e conseguido passar aquela fase. E hoje elas continuam lá buscando. O pior não é romper a relação. O pior é a pessoa romper a relação e continuar tentando buscar em outras relações aquilo que ela não encontrou na primeira. E como ela não encontra nas outras, ela vai quebrando. E aí são pessoas que vão sendo marcadas. E depois elas não entendem por que elas vivem essa angústia interior. Você vai ter que perguntar quem que você vai ver. A voz da sua consciência, ela vai te oferecer o caminho mais conveniente. Mas tem a voz da cultura contemporânea também. Pensa que não. A voz da cultura contemporânea ou a voz da história secular, ela vai te dizer através dos filmes, através dos livros, das músicas. Ela vai dizer para você, solteiro não trai. Ela vai dizer para você, eu sei que você é casado, mas eu gosto. E a gente ainda gosta, né, de cantar essas músicas. Eu sei, é bom demais para dançar, é uma beleza, mas se a gente fosse viver 10% do que essas músicas dizem, nós estávamos lascados, filho.
É só sofrência, é só traição, é só amargura. A cultura contemporânea ela vai dizer pra gente, ela vai trazer filmes para nós. E eu não tenho nada contra filmes aqui, adoro filmes, viu? Gosto de filmes. Mas se você começa a analisar, a cultura contemporânea ela vai dizer, acabou o vinho, busca outro. Ou antes de acabar o vinho, você já arruma uma outra garrafa de vinho fora do casamento. É melhor assim. Para que você ficar assim? Você precisa ser feliz, você precisa ter liberdade. Não deu um, tenta no outro. A cultura contemporânea ela nos influencia fortemente. Se você não está atento à cultura de Cristo, à história universal que Deus nos conta aqui, você vai viver a partir da história que o nosso mundo contemporâneo conta. E o nosso mundo contemporâneo é uma sociedade que diz que não acredita em Deus porque porque a nossa sociedade se fez Deus de si mesmo. Quem falou isso foi Nietzsche. No século XVIII, na parábola do homem louco, quando ele entra com uma lanterna, o homem louco ele entra com uma lanterna durante o dia no mercadão e fala, nós matamos Deus, quando nós tiramos Deus das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas escolas, quando a gente começou a seguir o nosso próprio entendimento, e agora nós vamos ter que tornar deuses de nós mesmos. E o que ele falou é o que tem acontecido. E é engraçado, o pessoal critica muito o Nietzsche, tal, diz que ele é anticristão, blá, mas o Nietzsche foi um profeta popular do século XVIII, porque ele falou assim, ó, isso que eu estou dizendo é como um raio, que você vê o clarão dele e só depois de alguns segundos que você escuta o estrondo dele. E é verdade, quando ele falou que nós matamos Deus, é daí que surge aqueles filmes, Deus não está morto, para tentar... Né? Mas quando Nietzsche fala que Deus está morto, ele não está dizendo que ele acha que está morto, ele está dizendo que nós como humanidade matamos Deus, e agora nós temos que substituir esse Deus. E ele, quando ele disse isso, é como um clarão. Mas o estrondo do que ele disse, nós estamos vendo agora, no século XXI. A gente colhendo a consequência dessa atitude de nós afastarmos Deus da nossa vida. E a gente constrói as nossas relações familiares como relações mosaicas, porque a gente já chega no casamento como um mosaico. Né? A gente tem vários parceiros antes do casamento, ou seja, a gente casa várias vezes sem saber, aí quando chega no casamento, junta com uma outra pessoa que já casou várias vezes também, aí aquele mosaico de gente tentando se ajeitar, aí no meio do caminho tem filhos, aí separa, aí arruma um outro mosaico e vai juntando tudo fragmentado, tudo despedaçado, aí já surge uma turma dizendo, não dá, não precisa ser família, eu vou viver sozinho mesmo, é eu mesmo, vou casar comigo mesmo. E tem uns doidão assim que estão fazendo cerimônia de casamento próprio. Né? Casamento comigo mesmo. Mas esse é o ponto do desespero. Quando o vinho acaba, quando a alegria acaba, a gente começa a falar doideira mesmo. A gente começa a achar opções para tudo quanto é coisa. Você tem que responder essa pergunta. Quem é que vai te influenciar? A voz da cultura contemporânea ou a voz de Jesus? Você vai fazer tudo o que ele mandar? O problema é que fazer tudo o que ele mandar parece meio loucura às vezes. Fazer tudo o que ele mandar às vezes vai te jogar num processo complicado. Porque ele vai te mandar encher os potes. E como eu disse, um pote de 120 litros é muita coisa. 6 potes de 120 é muito pior. Se um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Você já pensou? Você está com um problema no seu casamento e você diz, Deus, eu não aguento mais, está vazio o meu casamento. Deus fala, começa a encher os potes. Não é isso que eu estou. Eu não estou com problema de água, eu estou com problema no casamento. Não, enche os potes. Como você vai encher os potes? Talvez você vai ter que voltar para as suas relações, seja de conjugal, seja familiar, seja de amigos. E o processo que vai te levar à restauração disso é um processo demorado e talvez doloroso. Porque numa época onde você não tem água encanada,
você não tem bomba elétrica, você não vai na cisterna de água, põe uma mangueira e enche os 6 potes de 100 litros em 15 minutos. Você tem que descer até a cisterna, porque se você levar o pote lá, depois você não consegue carregar o pote com água, com 100 litros d'água dentro. Então você desce até a cisterna. Quantas pessoas quiserem. Mas desce cada um com uma cumbuquinha. E ó. Traz. Acho que Jesus falou assim para os caras, ó. Faz o seguinte, ó. Tá vendo aquele spot ali, ó? Enche aquele spot ali. Eu vou lá terminar de comer o meu churrasco lá. Mas que vocês acabarem, vocês me chamam que eu volto. Engraçado que tem gente que no meio das suas crises faz qualquer coisa para restaurar as relações. Né? É um tal de mulher levar a cueca do marido para benzer. É um tal de homem tomar a água do Rio Jordão junto com a esposa, depois estar os dois no banheiro lá. É um tal de fazer campanha das 7 semanas do casamento blindado. É um tal de... Não, eu faço o que for preciso. Eu faço simpatia. Eu faço tudo, mas não me pede para encher os potes. Porque eu quero um negócio imediato. Eu quero um negócio que aconteça agora. Gente, vocês já perceberam que o milagre de Jesus ele é bem diferente dos milagres que a gente espera? Porque o milagre de Jesus, a gente pensa que o milagre de Jesus é um negócio assim. Aconteceu? Deu pau aí? Tá bom, tá problema. O milagre de Jesus é um negócio que a gente pensa que ele faz assim na hora pra gente. Então, meu filho, você quer o quê? Você quer um gardinho? Então, pá, pá. Você quer o quê? Você quer uma viagem? Plá, toma. Isso não é milagre, isso é gente da lâmpada que faz isso, cara. Ele chega e fala, você tem 3 pedidos. Milagre é o que Deus faz, porque nós não conseguimos fazer. Não precisava de milagre para encher os potes de vinho. Por quê? De água, quer dizer, por quê? Porque os potes de água podiam ser cheios por eles. Você não precisa de Jesus para encher os potes, não, cara. Você vai e você enche os potes. Agora, o milagre, eu quero ver é você fazer a água que está ali virar vinho. Aí sim, aí é complicado. Tem algumas coisas na questão do milagre que a gente precisa começar a refletir como discípulo de Jesus, como é que a gente pensa nesse negócio. Porque muitas vezes nós queremos ser o alvo do milagre, quando Deus nos chama para sermos instrumentos de milagre. Então, lembra de uma coisa: você quer um milagre? Obedeça. A obediência sempre precede o milagre. Você fazer o que Jesus fala para fazer, viver o discipulado de Jesus com seriedade, vai te levar ao milagre. Fica tranquilo, vai. Mas você vai precisar encher os potes. Como você vai encher os potes, Fernando? Talvez você vai ter que começar a perdoar as ofensas. Perdoar as ofensas é encher um pote, cara. Encher vários potes. Você perdoa uma, perdoa 2, 3, e vai enchendo. A amargura que tomava conta da relação vai sendo botada para fora. E você vai enchendo os potes com perdão, com amor. Talvez você vai ter que encher os potes com diálogo. Abandonar o celular e começar a conversar com as pessoas olho no olho. Talvez você vai ter que tomar uma decisão de quando você está conversando com um amigo seu e toca a mensagem do WhatsApp, e o seu amigo fala, não, pode entender, você fala, não. Se fosse urgente, ligava. Vamos continuar nossa conversa aqui. E eu só atendo o celular quando eu estou junto com alguém, se for externo ligando. Então, às vezes, se você ligar e não atender, é porque eu estou dormindo, é porque eu estou conversando com alguém, fazendo uma coisa que eu não posso deixar de falar. Porque você no celular, para mim, você sempre vai ser segunda prioridade frente a quem está comigo presente. Agora, por que a gente chega no trabalho e fica no celular na mão? Por que a gente, em vez de sentar para conversar com os nossos pais na sala, a gente vai para o quarto e fica lá? Hoje eu vou dormir 8h30 da noite.
E é uma e não é, né? Só é até ardendo de tanto ficar no celular. Casais, na cama, com o reflexo do celular, assim, na cara dos dois, um aqui e o outro lá. Às vezes o outro até assim, virado assim. Por que vocês acham que eu sei disso? Eu faço também, né? Se a gente não encher os potes, a gente não vai conseguir ver os milagres acontecendo. Não tem jeito, gente. Eu tive que tomar uma decisão na minha vida de, quando eu estou com os meus filhos, conversar com eles. Meus filhos são pequenos ainda, eu sei. Vocês acham que eles são grandes, mas para mim eles são pequenos. Eu ainda tenho eles em casa, eu preciso conversar com eles. Agora, se quando eles estão comigo em casa, eu estou lá no celular, eu estou no computador, daqui a pouco, quando eles estiverem mais velhos, aí eu vou me arrepender. Eu já me arrependi muito. Agora, quando as relações estão quebradas, como é que você faz? Como é que você volta para o seu cônjuge e fala, bem, vamos, a nossa vinha acabou. O que nós vamos fazer? Você vai ter que encher os potes dos atos de bondade, carinho, ser gentil, ser amoroso, lavar a louça para sua mulher, fazer comida para o seu marido, deixar ele bem alimentado, porque um homem alimentado é um homem feliz. Mas não fala assim pro seu marido lá. Sai, tem que fazer comida nessa casa. Não, eu faço mesmo, mas assim, eu gosto da sua comida. Então, quando ele fala, quando ele pede para você fazer, é porque ele gosta da sua comida, ele gosta que você faz a comida para ele. Isso não é machismo, isso não é feminismo, isso não tem nada a ver com isso. Por outro lado, homens, falem de maneira doce para suas esposas, aprendam a tratá-las com respeito. E com respeito com a mulher tem que ser um negócio assim, bem respeitoso. Porque às vezes você fala do seu jeito com respeito, ela acha que você está brigando. Então, né, acha o passo dela, acha o jeito que ela gosta de ser tratada e trata ela desse jeito. É um desafio para mim também, não é só para vocês aqui não. Tem que encher os potes do respeito, a comunicação, precisa aprender a conversar. Porque no casamento acontece muito esse negócio assim, ó. Não, você disse isso, eu disse isso, mas eu queria dizer aquilo. Né? E você pensa que você vai superar isso nos primeiros anos? Esquece, cara. Isso aí é o resto da vida. Né? Você vai aprendendo, você vai melhorando, mas sempre vai ter uma hora que você vai dizer um negócio e o outro vai entender outra coisa. Com os pais é a mesma coisa. Outro dia eu peguei meus filhos, deixei um deles num lugar e falei assim, juiz, hein? Eu, tá bom, pai. Pai, o que é juízo? Falei, só lascou, velho. Aí dançou tudo. Né? A gente precisa aprender a perceber como que o outro entende as coisas e falar na linguagem que o outro entende as coisas, né? E talvez os potes que você tem que encher nas suas relações quebradas é de ajuda externa. Você não está dando conta sozinho? Procura um pastor, procura um terapeuta, procura um amigo que te ama, que é mais experiente. Pede para ele intervir, pede para ele te ajudar. Não tem problema você pedir ajuda para ninguém, não. Não, na comunidade cristã também não precisa ter problema não. Pede para ajuda das pessoas que você respeita. Quando você encher os potes, e lá no texto de João, diz que os potes, quando os potes estavam cheios, tem uma versão que diz que os camaradas encheram os potes até a borda. Vocês estão impacientes com esse negócio? Sabe por que vocês estão impacientes? É a mesma impaciência que gera em nós quando a gente tem que fazer alguma coisa para as nossas relações. Será que esse negócio não acaba nunca? Será que eu vou dar conta? Mas eu tenho que fazer isso mesmo? Não, mas se eu fizer até lá vai cair. Vai transbordar. Não, vai sujar. Não, eu não vou me submeter a esse negócio não. Ele vai me perdoar? Não. Ele falou, vai ter que ouvir. Ela falou, vai ter que ouvir também. Meu pai está pensando quem é o chefão, com casa que ele manda, e tudo, minha mãe. Como se a minha mãe também tivesse feito o que eu fiz. Essas são as frases clássicas que a gente usa. Quando esses camaradas encheram até o fim, diz o texto
No Evangelho de João, nós estamos sem o data show, né? No capítulo 2, versículos 11, diz assim: eles encheram até a borda. Então Jesus lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa para que ele experimente. Milagre aconteceu. Eu vi uma pessoa muito próxima de mim, de família, 3 filhos. Quando a mulher estava grávida do 3º filho, ele teve uma relação extraconjugal. Você imagina um casal jovem de 30 anos no máximo, 2 filhos já um pouco grandes, ela grávida do 3º, descobre que ele atraiu numa viagem de trabalho. Aí ela tenta se matar, não conseguiu, e ele agora quer sair de casa, porque a culpa está corroendo ele. Ela quer que ele fique, e ele está aproveitando que a porta está aberta e quer sair fora. E a gente lá enchendo os potes, sem saber se vai dar. É esse que é o ponto. Eu lembro de conversas que eu tive com ele dirigindo o carro assim, e eu falando, que era como se eu não estivesse aqui. E no fundo dá uma angústia que você não sabe o que fazer. Não você prometer para a pessoa: não faz que vai dar certo. Mas dá para olhar para a pessoa e dizer o seguinte: olha, dá para encher os potes. Vamos encher os potes? Depois que a gente encher os potes, a gente vê o que acontece. Porque encher os potes é fazer o que Jesus mandou. Volta. Se arrependa. Aceita o perdão da tua esposa. Você vai ter que lidar com a vergonha desse perdão. Porque você acha que você não merece. Mas ela está te abrindo os braços e está dizendo: vem, eu quero você de volta. No entanto, ao longo dos anos, você acha que esse casal foi fácil para esse casal lidar com essa situação? Eles encheram potes por anos, buscaram terapia de casal, aconselhamentos, tiveram que expor suas vidas para um conselheiro. Mas o que aconteceu com esse casal foi que o vinho que tinha acabado virou o melhor vinho que eles já tinham experimentado. Mas por alguns anos, pelo menos uns 6, 7 anos, enchendo potes. E aí Jesus falou: agora vai e veja o vinho que eu transformei a vida de vocês. Esse casal hoje está bem melhor. Eu acho que dia após dia eles têm que encher alguns potes. Mas o vinho que eles estão experimentando é de longe o melhor que eles já experimentaram na vida de todos eles. Eu conheço pessoas que não conseguiram lidar com seus pais, jovens aqui da nossa comunidade, que durante os últimos anos eu venho dizendo para eles: olha, não. E alguns de vocês são testemunha disso. Eu nunca disse assim: vai embora, minha pessoa vai para lá. Eu sempre disse: olha, não faça nada que vai impedir você de voltar para os seus pais quando você estiver mais velho. Vai continuar nessa relação, porque os anos vão passar. E se você não puder voltar, se você quebrar a ponte pela qual você volta para eles, a amargura tua vai ser muito maior. E eu não me lembro de nenhum dos jovens aqui na nossa igreja que não toparam o desafio de encher os potes. Eles encheram os potes e o vinho a água foi transformada em vinho. Portanto, meus queridos, nessa manhã, eu quero terminar encorajando vocês a olhar para a vida de vocês e perceber: tem alguma
relação quebrada, ou algumas relações quebradas, ao invés de você romper essa relação, volta para essa relação e começa a encher os potes. Precisa de ajuda para encher os potes? Aqueles caras não encheram os potes sozinhos. Tinham pessoas enchendo os potes. Sabe o que é interessante? Os noivos não encheram os potes. Quem encheram os potes foram os caras da festa. No momento que você constata que o seu vinho acabou, eu tenho certeza que uma comunidade madura e séria vai junto com você encher os potes para que você tenha a sua alegria restaurada novamente nas suas relações. É isso que Jesus fez conosco. Quando a nossa vida, o vinho da nossa vida acabou, porque até então nós tínhamos o vinho como humanidade, mas nós dissemos: Deus, nós não queremos mais você na nossa vida, a gente rompeu com Ele, nós pecamos. O que Deus fez? Deus vem enchendo os potes ao longo da história, e até que aquele dia na cruz do Calvário, Ele definitivamente transformou o vazio da nossa vida no melhor vinho que a gente poderia ter experimentado, na melhor vida que nós já podemos imaginar. Deus não ficou apático ao nosso distanciamento, Ele veio até nós, Ele restaurou a relação, Ele buscou, Ele nos ofereceu perdão, e Ele vem enchendo os potes comigo e com você dia após dia, porque olha para mim e para a sua vida, se dependesse de você, você já teria rompido a relação com Deus há muito tempo, até porque eu e você estamos o tempo todo esvaziando os vinhos da nossa vida, mas Ele não, Ele vem enchendo os potes, e Ele enche o pote e Ele faz um milagre. Então, meu querido, nessa manhã, suas relações têm estado quebradas? Eu te convido a primeiro, se você não se rendeu a Jesus ainda, que nessa manhã você diga: Jesus, olha, eu não entendi nada do que o Fernando falou, eu só entendi o negócio dos potes. Jesus, me ensina a encher esses potes. Se rende a Ele. Quando Ele diz para Maria: não é minha hora ainda, Ele está dizendo assim: não é a hora de eu transformar o vazio de vocês em vinho. Mas agora já é a hora, porque Ele já fez. E hoje nessa manhã Ele oferece a você. Se você já é discípulo de Jesus, se você está seguindo Jesus, então eu te convido nessa manhã a você rever a sua postura como discípulo de Jesus. E talvez seja necessário você voltar até Jesus e escutar o que Ele está dizendo. E talvez Ele vai te dizer: eu quero fazer um milagre na sua vida. Você quer mesmo que eu faça um milagre? Então vamos ver se você quer mesmo. Enche os potes. Porque milagres, não sei se vocês concordam comigo, milagres nos abençoam, mas não nos ensinam. Presentes nos alegram, mas não nos ensinam. De vez em quando Deus nos dá presentes. Vamos beijar, toma, vai. Mas a melhor maneira de Deus nos dar o que nós de fato precisamos é nos ensinar ao longo da caminhada. E quando Ele manda a gente encher os potes, Ele não está somente fazendo milagre, mas Ele está nos ensinando e consolidando o caráter de Cristo em mim e em você. Eu estou com vocês nesse negócio, gente. Eu estou enchendo os potes na minha vida aí, ó. Às vezes eu olho e falo: velho, vai acabar esses potes, não? Quando acaba o pote, você mostra o outro e fala assim: o Fernando, você esqueceu desse aqui. E eu vou, tem mais esse aqui. Filho. Mas daí quando eu olho para trás e vejo aqueles potes todos cheios, eu falo: caramba, como valeu a pena. Não é água mais, é vinho. Então nessa manhã você fazer uma oração e dizer para Deus: Deus, o vinho na minha vida já acabou há algum tempo. Eu já não tenho mais alegria, talvez no meu casamento, talvez na relação com os meus pais, com os meus filhos, com os meus amigos. Talvez eu não tenha alegria mais, ó Deus, na relação com a minha comunidade cristã, com a minha comunidade de fé. E eu não tenho nem ideia, Deus, de como começar a resgatar essas relações. Tanto nessa manhã, ó Deus, me ajuda a voltar atrás, a ouvir a Tua voz, discernir entre
minha consciência, a cultura contemporânea e a tua voz. E mesmo que a tua voz seja contra o que eu penso e vá me tirar da zona de conforto, Deus, me leva a obedecer a tua voz, me leva a obedecer as tuas palavras, me dá perseverança, Senhor, porque talvez eu não vou entender muito as coisas e eu não vou nem ver algo acontecendo de imediato, mas no momento que eu ouço a tua voz e obedeço o que o Senhor diz, eu sei que o milagre está a caminho. Me ajuda a perseverar até que esse milagre de fato aconteça. Faz isso nas nossas vidas aqui nessa manhã, Jesus. Faz de novo. O Senhor já fez uma vez, faz outras vezes. Restaura aquelas famílias que estão quebradas aqui, Senhor. Aquelas que ainda têm tempo de voltar e reconstruir, Pai. Dá coragem, dá ousadia. Restaura aquelas relações entre filhos e pais, mães e filhos, que há muito tempo vem experimentando um dissabor, um gosto amargo, Pai. Leva os teus discípulos presentes aqui nessa manhã a voltarem para essas relações e perseverarem em fazer as pequenas coisas que vão construir o caminho do Senhor abençoado. Livra-nos de vivermos essa cultura de romper as relações o tempo todo, Jesus. Mas que o Senhor nos ensine, primeiro a confiar em Ti, primeiro a obedecer as Tuas palavras, e segundo, Deus, nos ensina a perseverar, porque essas relações a médio e longo prazo, por elas serem um milagre do Senhor na nossa vida, elas vão nos trazer muita alegria. Mas nos ajuda a ver isso, Deus, mesmo que os nossos olhos não estejam contemplando. Que o Teu Espírito Santo nos ajude. É isso que nós te pedimos em